Boa noite, como é que vocês estão? Hoje a gente vai iniciar Deuteronômio capítulo 25, para honra e glória do Senhor Jesus Cristo, amém. E lembrando que falta pouquinho para a gente finalizar nossa live de Deuteronômio. Se eu não me engano, é verdade, 25, é isso mesmo, então a gente está muito pouquinho. O que que eu ia dizer? Peraí, nada. Não ia dizer nada. Eu acho que Deus continuou aqui como é que fala? Com as regras e questões, por isso que não está com aqui a palavra, acho que é isso mesmo. Bom, vamos lá, tô pensando sozinha aqui. Vamos iniciar nossa oração, iniciar nossa leitura. Senhor, obrigada por esse momento de hoje que o Senhor nos coloca aqui mais um dia, Pai, nessa semana, para lermos a Sua palavra, para contemplarmos aquilo que o Senhor deixou para nós. Obrigada, Jesus, pela Tua eterna misericórdia, Sua graça que nos salva. Perdoe, Senhor, os nossos pecados, perdoe aquelas coisas que fazemos ou pensamos que nos afasta de Ti no nosso relacionamento pessoal. Que a gente possa aprender, meu Deus, no amor e que a gente possa aprender a nos arrependermos, estarmos mais próximos de Ti, na humildade que o Senhor nos ensina. Que o Senhor nos ensina a ser humilde nas nossas questões emocionais, físicas, pessoais, materiais, profissionais, emocionais, para que a gente possa sentir a verdadeira essência da tua mudança, a verdadeira essência de estarmos sendo edificados pelo teu sangue, Jesus, porque não adianta a gente viver uma vida em que a gente acha que tudo é perfeito, estamos nos aperfeiçoando, mas que a gente não muda. Então a gente quer essa mudança, Jesus, no amor, nos ensine, nos mostre, Pai, nos ensine como a gente pode estar mais próximos de ti cada vez mais, Senhor. Nos perdoe por tudo aquilo que nos afasta de ti. Às vezes a gente está com preguiça, às vezes a gente está numa situação em que a gente não tem força para orar, mas que a gente encontre, meu Deus, como uma semente de mostarda é o suficiente, como o Senhor disse, que a gente encontre para nos levantarmos com a tua mão, com a tua graça, porque eu sei que ela está estendida a todos nós. Que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos renove, que o Senhor renove nossa fé, nossa esperança todos os dias, e que a sua palavra, ler a sua palavra, é o que nos faça alimentar nosso espírito, nossa alma, que a gente entenda isso, que a gente sinta a diferença, que a gente não corra para nenhum outro lugar senão o Senhor, que a gente não busque nenhum outro lugar, nenhuma outra fonte, meu Deus, a força, a alegria, a fé que a gente necessita, mas somente de Ti. Obrigada, Jesus, obrigada. Que o Senhor me use como canal, que o Seu Espírito Santo possa me guiar nessa live de hoje, possa pôr as palavras corretas na minha boca, que o Senhor nos ensine, nos mostre tudo aquilo que é necessário para essa nossa mudança na essência. E agradecemos, Senhor, por o alimento que o Senhor nos dá hoje, o ar que respiramos. Obrigada pela nossa vida. Obrigada porque temos um propósito, Senhor, e que dependemos de Ti para alcançá-lo. Obrigada por dependermos de Ti e por termos também o privilégio de te chamar de Pai. Obrigada por compartilhar conosco, Jesus, a herança. Obrigada por estarmos acessando Deus por Ti. Obrigada pelo Senhor ter vindo como filho, Deus. Obrigada, 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 obrigada. Em nome de Jesus agradecemos, consagra essa live a Ti, nos dê uma boa live e nos livre das distrações. Amém, para a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos lá, capítulo 25 de Deuteronômio. Quando dois homens se envolverem numa briga, terão que levar a causa ao tribunal, e os juízes decidirão a questão, absolvendo o inocente e condenando o culpado. Se o culpado merecer açoitamento, o juiz ordenará que ele se deite e seja açoitado em sua presença com o número de açoites que o seu crime merecer. Ai, meu Deus, coitado, meu Deus, que isso, meu Deus, aquilo. Bom, hoje em dia a gente não tem mais os açoites, obviamente, né? Graças a Deus, porque o homem usava aquilo de forma muito perversa, inclusive, né, em períodos de escravidão e tudo mais. A gente está falando aqui de Deus está nos mostrando que uma pessoa foi condenada por um crime, né? Seu crime. Açoites que o seu crime merecer. Então, o crime que a pessoa cometeu, né? Os açoites não é algo
que a gente linke a Bíblia com a maldade do humano, do ser humano, e, né, a perversidade no coração do ser humano, que é algo que também é bíblico. A gente sabe que o ser humano é assim, muitos já passam, que a gente vai ver aqui, vocês vão, a gente vai conseguir ver a perversidade. Então, aqui a gente não está falando de uma simples pessoa, a gente está falando de uma pessoa condenada por um crime. Eles não tinham cadeia, eles não tinham algemas, eles não tinham, não tinham, né? Então, a pessoa pagava pelos seus crimes, a gente já viu diversas formas que existem, né? E os açoites eram uma delas. Então, Deus aqui está falando para a pessoa que for condenada, né? Desde que nunca ultrapasse 40 açoites. E Deus também tem coração com piedade. Deus tem, você vê que não é somente, dá os açoites e etc, etc. Você consegue enxergar que Deus está dizendo, não, pera, desde que não ultrapasse. E tem motivos para isso. A gente vai falar sobre isso depois, vai estudar sobre isso depois, tá? O dos 40. Açoitá-lo, além disso, seria humilhar publicamente um israelita. Então, Deus colocou aqui um limite para tal. E passar disso já seria uma humilhação pública. Não amordaçem o boi enquanto está debulhando o cereal. Se dois irmãos morarem juntos e um deles morrer sem deixar filhos, a sua viúva não se casará com alguém de fora da família. O irmão do marido se casará com ela e cumprirá com ela o dever de cunhado. O primeiro filho que ela tiver levará o nome do irmão falecido, para que o seu nome não seja apagado de Israel. Se todavia, lembrem que eles estão em uma tribo, eles não podem misturar tribos, não podem ir uma tribo com a outra, tribo com a tribo da outra, eles têm, né, o que Deus, as regras que Deus já tinha passado. E obviamente que isso tem a ver com as descendências também. Se todavia ele não quiser se casar com a mulher do seu irmão, ela irá aos líderes do lugar, à porta da cidade, e dirá: o irmão do meu marido está se recusando a dar continuidade ao nome do seu irmão em Israel. Você vê que isso aqui a gente está falando de um porquê. Se a pessoa fala assim, nossa, mas por quê? Por isso tem como é que eu falo? Tem uma razão para isso. E a gente está enxergando, a gente consegue ver que ela fala o porquê. Ela não está falando casar-se comigo, a me dar filhos, a me dar. Ela está falando se recusando a dar continuidade ao nome de seu irmão Israel. Então, a parte da descendência é algo muito importante. Deus que sempre é o que Deus sempre falou para Moisés, é o que sempre falou para Abraão, é o que sempre falou para Isaac, é o que sempre falou para, né, para Jacó. Então, isso tem um porquê de ter a importância de levar o nome dentro da comunidade, dentro daquela tribo, dentro de Israel. Ele não quer cumprir para comigo o dever de cunhado. Os líderes da cidade o convocarão e conversarão com ele. Se ele insistir em dizer não quero me casar com ela, a viúva de seu irmão se aproximará dele na presença dos líderes, tirará uma das sandálias dele, cuspirá em seu rosto e dirá: é isso que se faz com um homem que não perpetua a descendência do seu irmão. Então você está vendo, descendência é algo muito importante. E a descendência daquele homem será conhecida em Israel como a família do descalçado. Se dois homens estiverem brigando e a mulher de um deles vier para livrar o marido daquele que o ataca e pegá-lo pelos órgãos genitais, cortem a mão dela. Não tenham piedade. Não tenham piedade, desculpa, isso aqui é outra história. Não tenham na bolsa dois padrões para o mesmo peso, um maior do que o outro. É o famoso dois pesos, duas medidas. Não tenham, né? Não tenham em casa dois padrões para a mesma medida, um maior e o outro menor. Tenham pesos e medidas exatos e honestos, para que vocês vivam muito tempo na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Pois o seu Deus detesta quem faz essas coisas, quem negocia desonestamente. Então, dois pesos e duas medidas, né? É, baseado em justiça, é algo que é importante ser, obviamente, não estudado, mas que a gente possa meditar nisso. Por quê?
Porque quando você tem uma pessoa e essa pessoa tem ali, né? Essa pessoa tem uma sentença específica. E aí, um parente do juiz tem uma outra condenação. E aí o juiz usa disso, o juiz faz com que, por ser família ou algo do tipo, ele dá um outro peso, uma outra medida para a mesma situação, que é o quê? Condenar. Isso é muito, muito, muito errado, ok? Ah, é isso, desonestamente. Então, vamos lembrar essa parte. Lembrem-se, deixa eu tirar um vídeo aqui, peraí, pronto. Lembrem-se, obrigada, Vi, do que os amalequitas lhes fizeram no caminho quando vocês saíram do Egito, quando vocês estavam cansados e exaustos. Eles se encontraram com vocês no caminho e eliminaram todos os que ficaram para trás, não tiveram temor de Deus. Quando o Senhor, o seu Deus, der a vocês o descanso de todos os inimigos ao seu redor na terra que ele lhes dá para tomar-lhe posse como herança, vocês farão que os amalequitas sejam esquecidos debaixo do céu. Não se esqueça. Deixa eu ver uma coisa aqui, peraí. Dá um minuto. Exatamente. Eu queria achar aqui. É, era um povo nômade, né? Os amalequitas. E o que a gente está vendo aqui é que eles dizendo que eles seriam esquecidos debaixo do céu. Aí eu fui pesquisar aqui agora quem seriam os amalequitas, né? Nos tempos de hoje. Se sobrou um, se restou um, e é óbvio que a Bíblia, Deus não mente, Deus não, né? Eu queria saber o que que eles têm a dizer sobre os amalequitas, mas todos os artigos que eu acho aqui é quem foram os amalequitas, quem eram os amalequitas? Quem são, quem foram naquela época? Então, não tem mais, não existe mais. Os amalequitas foram tirados completamente da face da terra e não são mais lembrados, né? Normalmente a gente consegue pegar um, pegar outro aí, a gente vê, mas não tem mais. Então, é isso. Tem uma pergunta aqui. Quando a mulher vira viúva, o irmão do ex-marido é obrigado a casar e assumir ela. Não hoje em dia, né? A gente tem essa regra, essa lei especificamente, porque antes deles chegarem na Terra Prometida, Deus estava, como é o nome? Ele estava preparando, digamos assim, todos eles, todas as tribos, a comunidade inteira, as tribos todas de Israel, para ocuparem a terra prometida, para ali popularem, para ali eles terem descendentes inúmeros, 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 como foi prometido, obviamente, né? Então, naquela época, quando uma mulher ficava viúva, isso a gente já leu também lá atrás, quando a mulher ficava viúva, ela podia casar com o marido, o irmão do marido, para dar a continuidade na descendência, né? Porque senão a descendência morreria, né? Lembra, inclusive, as mulheres foram lá fazer petição, porque elas poderiam, se não tivessem filhos, não tivessem, elas poderiam ficar com a herança e tudo mais, né? Mas eles tinham que se. Ele não era. Sua pergunta aqui, mas era obrigação dele assumir isso? Não, não era. Tanto que aqui você via, ele não quis, né, fazer. Mas aí teve como é que eu falo? Teve uma recompensa, não, peraí, uma consequência, né? Ela cospe ela tira a sandália, cospe no rosto dele e diz que é isso que se faz com o homem que não perpetua a descendência de seu irmão. Então, eles ficam para sempre entendidos como a família do descalçado. Eles entendem que ele teve o direito de negar aquilo ali, mas a descendência do irmão não vai para frente, a descendência do nome do irmão, desculpa, né? E aquilo naquela época era uma vergonha muito grande não ter
a descendência, não ter filho, por exemplo, né? Diversas coisas. Porque a gente está na formação de todas as descendências. A gente está na formação de todas as tribos. Eles já são imensos, eles já são, né, muito grandes e tudo mais. Porém, vão ter guerras, vão ter mortes, vão ter isso, vão ter aquilo. E você continuar dando descendência é dar continuidade ao que Deus criou, que é a vida, né? Tudo começou com Deus dando a vida aos animais, o ar, né? Os animais, Adão e Eva, e por aí foi. E eles tiveram filhos, e tiveram filhos, e dos filhos, e dos filhos, e dos filhos. E Deus sempre fala sobre a descendência, quão é importante. Porque se todo mundo parar de ter filho hoje, não vai ter mais história, não vai ter mais descendência, não vai ter mais, né? E um dos planos do diabo é parar é, a população de crescer para que o nome de Cristo seja menos, como é que fala? Seja menos passado a menos pessoas, seja menos espalhado por aí. O diabo ama parar a procriação, que foi como Deus criou criou a gente, né? Se Deus quisesse só ter uma família bonita, perfeita, ele teria só Adão e Eva. E não faria mais nada, não colocaria mais nada, só Adão e Eva, né? E aí eles tiveram filhos e tudo mais. Então, a gente entende assim, Deus é muito inteligente, Deus é muito esperto, Deus é muito, né, e muito sábio. Então, quando a gente vê que a descendência está parando, quando está tendo menos, né, natalidade, tudo isso, a gente entende que tem algo muito triste acontecendo com a sociedade. Não que todo mundo seja obrigado a ter filhos, não que todo mundo seja, né, mas quando propositalmente a gente está vendo uma movimentação para parar isso, né? A gente encaixa com essas partes da Bíblia em que a gente vê claramente ele falando sobre a descendência, descendência, descendência. E, obviamente, aqui é especialmente para os israelitas. Você não vê Deus falando com os outros povos, mas os outros povos também têm filhos, também cresce a descendência deles, obviamente, e tudo mais. Mas aqui por um motivo especial, específico. Imagina se os israelitas parassem de ter filhos nessa época e não tivessem mais descendência. Hoje não teria mais judeu no mundo. Ou se tivesse, teria uma população muito contada que, né, não teria parte no que Deus fala da descendência inúmera, e isso e aquilo e tudo mais. E aí, obviamente, isso também, como é que fala? Isso também afetaria o Novo Testamento, também afetaria Apocalipse, afetaria. Então, assim, é todo como é que eu posso dizer? É todo um plano magnífico de Deus de salvação, um plano em que os seres humanos são necessários, né, em tudo. E salvar almas é muito importante. Então, era muito importante que eles continuassem crescendo e crescendo e crescendo, né, para ensinar mais sobre Deus, para falar mais sobre Deus, para passar mais sobre Deus, porque lembrem-se que essa população de Israel agora ela é inúmera, ela é muito grande, mas comparada com o que tinha antigamente ainda, de outras nações, outros povos, outros isso, outros aquilo, era um povo exclusivo que Deus estava tratando, estava trabalhando, estava preparando para chegar onde? Na Terra Prometida. Por isso todas as leis, por isso todos as justiças, né, o castigo, digamos assim, as consequências, por isso porque Deus estava preparando, eles tinham que estar assim, tinindo, perfeitos para chegarem na Terra Prometida, o que não aconteceu de chegar nessa perfeição. Por isso que Cristo é o único perfeito, por isso que a gente fala sobre a perfeição depois, mais lá na frente. Porque eles nunca chegaram a esse ponto de obedecer 100% a Deus, de serem 100% reflexo de Deus, nunca chegaram, né? Então, quanto mais pessoas nós temos, quanto mais comunhão com Deus, né? Obviamente, nós temos, quanto mais pessoas espalharem o nome de Cristo, quanto mais pessoas. Isso vem que de descendência, né? Então, era importante que eles tivessem o povo deles ali crescendo e tudo mais, porque se fosse parar, né, nos números, Apocalipse não ia acontecer, basicamente, né? Se não tivesse mais filhos, a última geração ia morrer, a última pessoa ia morrer e cadê os judeus? Acabaram, foi embora, não tem mais Israel. Então, era necessária a descendência. E um nome, quando sumia, obviamente, era triste, porque sumia um de uma tribo específica. Então, uma tribo não poderia. A gente já viu Deus falando, né, que por conta disso que ele permite, né, permitir que eles tivessem relacionamento entre si, né, entre eles, não o irmão com a irmã, nada disso, mas que eles tivessem entre os primos e os parentes que ele diz, né, os familiares, aliás, parente eu não gosto dessa palavra, os familiares. Então, era necessária
essa multiplicação, essa multiplicação, essa multiplicação, porque eles não podiam morrer. E uma das coisas que o diabo foca bastante é acabar com a nação de Israel, né? Ele tem essa necessidade, porque acabou com a nação de Israel, acabou os planos de Deus, acabou o Apocalipse, que é onde a vida dele acaba, né? O diabo, ele não está no inferno, o inferno está fechado ainda, a gente vai falar sobre isso mais lá na frente. Mas ele, quando é o último cristão se converter, Cristo voltar, tem a igreja e tudo mais. Quando chegar Apocalipse, o primeiro momento de Apocalipse chegar para acontecer, né? Ele está com os dias contados. Então, ele sabe que aniquilar os judeus, aniquilar a nação de Israel, é o foco principal para que não chegue a Apocalipse, né? Não aconteça que o Apocalipse vá para frente e acabe com a vida dele ali, porque ele vai ser preso e vai ser atormentado para toda a eternidade no Lago do Fogo. E isso aí, obviamente, a gente vai ler mais lá na frente, mas é isso. Então, o medo do diabo é que ele se espalhe, o medo do diabo. Você vê, a perseguição contra os judeus é sempre, né? Muito, muito, muito sempre. Não estou falando de guerra, não estou falando qual lado morre mais, qual lado morre menos, uma coisa a gente não pode descartar. Os judeus sempre foram perseguidos, independente do que está acontecendo hoje no mundo de hoje, independente de antigamente, independente de outras pessoas também serem perseguidas, independente do cristão é perseguido. Independente de raça, de o que quer que seja ser perseguido, os judeus especificamente eles são um target, né? Eles são um alvo do mal. Eles são um alvo do diabo porque eles colocam uma ameaça ao fim do diabo, né? Então, obviamente que ele usa muitas pessoas e muitas situações. Olha quantas pessoas, quantos judeus morreram no Holocausto, né? Olha quantas pessoas morreram, quantos judeus morrem, enfim, muitas coisas. Novamente, não tirando, né, o fato de que outros morrem, de que outras pessoas, né, a gente está falando especificamente dessa nação. Então, é isso que acontece. Então, a descendência era muito importante, porque eles precisavam se multiplicar, se multiplicar, se multiplicar, e não deixar morrer uma só das tribos, né, de jeito nenhum, ok? É isso. Enfim, finalizamos hoje a nossa live para honra e glória do Senhor Jesus. Amanhã a gente volta, se Deus quiser, com o capítulo 26. E é isso. Amanhã, quarta-feira, tá bom? Beijo. Fiquem com Deus. Bom descanso para vocês. Beijo, beijo, beijo a todo mundo. E até amanhã, se Deus quiser. A Vita está dizendo algo. Pera, mas deixa eu acabar com a live aqui. Beijo.